Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Mengão. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 16/1, trazendo todas as notícias e informações do Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, vamos aqui com as últimas notícias e informações do mercado da bola, que está muito agitado no Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Malvadão. Vê além, Lucas Paquetá, já isso vai virar série. Quem tem as informações e quem sabe um spoiler é a Lívia Laranjeira no Ninho do Urubu. Boa tarde, Lívia. Tudo bem, Mari? Boa tarde a todos. Será que o último capítulo dessa novela já é hoje? Pode ser, viu? Hoje pode ser um dia decisivo nessa negociação, porque há a expectativa de uma reunião entre Flamengo e o West Ham, que é o clube que o Paquetá defende lá na Inglaterra. O principal ponto nesse momento é definir quando o Paquetá se apresentaria ao Flamengo. Os dirigentes rubro-negros querem a chegada imediata dele para que ele já possa fazer essa pré-temporada junto com o elenco. Mas o West Ham quer que ele fique até o fim do campeonato inglês para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento. Os valores já foram acertados, tá? O Flamengo deve pagar 40 milhões de euros, que é aí cerca de 250 milhões de reais, mas fica essa questão pela data da chegada. O Flamengo conta com o desejo do Paquetá, que já disse que não quer voltar a atuar pelo West Ham, mas não descarta, se for necessário, esperar esses 3 meses. A prioridade é contar com o jogador. Flamengo entra em campo amanhã pelo Carioca contra o Volta Redonda, mas quem já está treinando com o elenco principal é o Andrew. O Andrew ainda não joga, né? O elenco principal ainda não joga, e o Andrew falou sobre a emoção de representar o time dos pais. Eu perdi minha mãe há 2 anos, perdi meu pai em 2009, flamenguistas, ambos. Parei e a primeira coisa eu falei assim, cara, tá aqui, tá todo mundo lindo, mas se minha mãe estivesse aqui, seria uma coisa que eu gostaria de sentir, de ver como é que seria o olhar dela para mim. A minha mãe, ela trabalhou dentro do Flamengo, trabalhou na Gávea, na equipe de limpeza, sabe? Então era uma história, né, de muito carinho. Bom, no Fluminense, o presidente Matheus Montenegro deu entrevista hoje e falou sobre os movimentos do clube no mercado. Fábio Jupa, boa tarde. Então, mais uma apresentação no Peixão. Vou passar agora no GE. Globo para falar do Paquetá, que eu sei que todo torcedor do Flamengo quer saber sobre isso aqui, ó. Tem a matéria do Cauê e da Luísa Sá, uma atualização da negociação, que o Paquetá promete ir ao limite pela liberação imediata. E o Flamengo tenta acelerar esse acordo com o West Ham. Porque é aquilo que a gente tem falado, né? Num primeiro momento, a barreira era financeira. Isso foi praticamente resolvido, né? Num primeiro momento, o West Ham queria o quê? 60 milhões de euros. Muito caro para o Flamengo. O Flamengo ofereceu 35, mais 5 de bônus. Poderia chegar nesse total de 40 milhões de euros. Ainda assim, um grande investimento para um clube brasileiro. Seria a maior negociação da história de um clube brasileiro. E o West Ham falou, não, quero 50. Mas já aceitou os valores do Flamengo. Agora, a barreira é a data da apresentação. Porque a Premier League termina no final de maio e o Lucas Paquetá e o Flamengo querem uma apresentação imediata. Só que a situação do West Ham na Premier League é desesperadora, porque o time está na zona do rebaixamento, está 7 pontos distante ainda para sair da zona. O técnico do West Ham, o Nuno Espírito Santo, deu uma entrevista ontem dizendo que é muito importante que essa negociação seja resolvida logo. Deixou claro que o Lucas Paquetá é titular, embora não tenha participado das últimas 2 partidas por conta de uma lesão nas costas, mas que ele é muito importante nessa briga contra o rebaixamento e que ele conta com ele. Mas deixou nas entrelinhas essa situação de que se você não pode ter o jogador, que pelo menos se resolva logo, porque ele precisa de todo mundo mobilizado nesse momento tão delicado da equipe inglesa na Premier League. Então, o que o Flamengo conta? Com essa vontade do jogador, não vai fazer muito sentido também, né? Imagina o Flamengo compra o jogador e empresta para o West Ham por alguns meses, o jogador já está focado em outro projeto, pode
sofreu uma lesão, não faz muito sentido, né? E outra, se o time é rebaixado, o preço cai também da negociação. Então, hoje o West Ham tem uma negociação, né? Tem uma proposta, tem um jogador que quer muito ir, então é nisso que o Flamengo aposta. O Flamengo admite emprestar? Até admite, mas não é o que deve acontecer. Hoje é um dia importante, talvez a gente tenha uma definição e a gente está, obviamente, acompanhando com todos os nossos repórteres todos os passos dessa negociação. Agora vamos trazer a Estelinha. Estelinha está lá na nossa redação, lá não, aqui na nossa redação em São Paulo, para falar do Corinthians, né, minha amiga? Bem-vinda. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, malvadão, tá todo vapor no mercado da bola e espera pelos grandes nomes aí do mercado no momento, que é John Arias, Almada e Lucas Paquetá. Torcedor flamenguista, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e o seu comentário. Valeu, bora! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Bem, é o seu agente. Existia um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava, quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do Meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do Camisa 97, ele vai usar um número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Ah, tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte, o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo, e não estava mesmo. Ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar, olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit. Percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso. Agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo. Pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim. Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. O goleiro Andreu, enfim, foi anunciado, ele demoraram para anunciar por trâmites burocráticos, trocas de documentos entre Flamengo e Gil Vicente. Eu já vi gente na rede social que estava até especulando que o jogador não tinha passado nos exames. Gente, pelo amor de Deus, ele passou nos exames, tudo certo, foi anunciado de maneira oficial e ele vai usar o número 42 em homenagem ao pai dele, que já faleceu, era torcedor do Flamengo e faleceu aos 42 anos. Então o Andreu, ele usa o número 42 desde o início da sua carreira por conta disso, em homenagem ao pai dele. Um jogador de 24 anos, cria do Botafogo, foi vendido pelo Botafogo na ocasião para o futebol português. A ver, é uma contratação daquelas de oportunidade de mercado e contratação, digamos, de scout, tal como foi o Juninho na ocasião, que hoje em dia já está até no futebol mexicano. Vamos falar agora do Lucas Paquetá. Eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação.
Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Por quê? O jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo, a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu, 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos. E quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficar ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal, nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então, é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso, eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta, só que fecha antes, bem antes aqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja, a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros, ou negociaria para reduzir esse valor, ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo. Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardada as suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia pessoal. O Flamengo lança o uniforme principal para a temporada de 2026. Campanha convoca rubro-negros a mostrarem que estão em todos os locais do mundo. O Flamengo lançou oficialmente nesta sexta-feira o novo uniforme principal para a temporada 2026. A camisa já está disponível no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais do clube. As versões masculina e feminina custam R$ 449 e o modelo infantil sai por R$ 399. Danilo, Varela, Carrascal e Pedro são os modelos da campanha, que tem como tema a presença nacional e mundial da torcida do Flamengo. O vídeo de lançamento traduz essa conexão global ao mostrar o atacante Pedro interagindo com torcedores apaixonados espalhados por diferentes regiões. Junto com o uniforme, a Adidas lançou uma plataforma convocando rubro-negros a mostrarem que estão em todos os locais do mundo. Dentro do site, benefícios como figurinhas exclusivas e wallpapers serão disponibilizados quando os torcedores alcançarem as metas propostas.
A nova primeira camisa mantém o tradicional estilo rubro-negro com listas horizontais. As mangas e a gola polos sem botão são pretas, criando contraste com o vermelho das 3 linhas da Adidas, que aparecem mais grossas nos ombros. Uma referência à camisa clássica da década de 1980, conhecida pelas faixas largas. Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da Adidas ganham um efeito visual, revelando pequenos urubus conforme o movimento da camisa. Em detalhe exclusivo do manto, o kit é completado por calção branco e meiões rubro-negros. Pessoal, o Malvadão aí lançou seu novo uniforme e tem aí a possível chegada de Lucas Paquetá, que vai fechar, certeza que vai fechar, né? Lucas Paquetá já é do Flamengo, independente se o West Ham atrasar um pouco ou não, né? Se atrasar vai ter a ser bom para o Flamengo em relação ao dinheiro, né? Porque o Lucas Paquetá vai se desvalorizar em muito se o West Ham não aceitar vender ele agora. Torcedor do Flamengo, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!